células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Seja bem-vinda, bem-vindo quem chegou até este canal por curiosidade no tema, familiaridade no assunto ou interesse em querer entender as artimanhas deste maldito fascismo verde-amarelo que virou moda no Brasil nos últimos anos. Eu sou o professor Leandro Leocádio e falo direto da República Bolsolavista de Londrina para você. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, clicar na logo que está aqui no canto da tela e se inscrever. Segue também a gente no Instagram, que tanto aqui no YouTube quanto lá tem todo dia coisa nova sobre este maldito fascismo verde-amarelo. Para quem está com a cognição e o bom senso em dia, não é difícil concordar com o fato de que todo bolsolavista enxerga aquele que pensa diferente como um inimigo e não como um mero adversário no campo das ideias. Eu já repeti isso aqui em outros vídeos e pretendo sempre reforçar este fato. E um dos principais motivos que leva uma galera a ter esta visão tóxica do outro é que este maldito fascismo verde-amarelo incute no imaginário de seus seguidores a necessidade de se colocar sempre em estado de alerta, de guerra mesmo. Afinal, o inimigo pode muito bem ser o seu vizinho, o familiar, o professor de seus filhos, um colega de trabalho. A paranoia de que os comunistas estão infiltrados em vários ambientes sociais para doutrinar os mais desavisados assombra os fascistinhas brasileiros do século XXI. Não passa na cabeça de um bolsolavista a opção pelo diálogo sadio, pacífico e respeitoso. Imagina, a vida deve ser conduzida para a constante luta do bem contra o mal. É o espírito de guerra permanente que move este povo. Para eles, a vida deve ser vivida para a luta e, se necessário for, dar a própria vida em prol da lógica fascista verde-amarela. Você já deve ter visto o Jair reproduzindo esta ideia fascista de dar a vida por alguma parada. Se não viu ainda, dá só uma olhada. Nós, militares, juramos dar vida pela pátria. Todos vocês aqui juraram dar vida por sua liberdade. Repito aí, eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse Braga Neto é o nosso exército. Quem está contaminado até os ossos por este maldito fascismo verde-amarelo não se dá conta de que jurar dar a vida por uma causa fascistoide é o típico complexo de Armagedon. É guerra civil, aliás, desejo que Jair nunca fez questão de esconder. É o típico foda-se, vai-se até as últimas consequências de um conflito estimulado pelo ódio, raiva, rancor contra o inimigo. Além deste estado permanente de guerra, as pessoas que se sentem atraídas pelo canto do bolsolavo fascismo também encarnam a ideia de que pertencem a um grupo diferenciado, que está acima do restante da população, que sabe das coisas que ninguém sabe. Quem se envolve dessa forma com o espectro do fascismo vai sempre trocar ideia com o próximo, se sentindo superior, detentor da verdade plena e absoluta. Afinal, nós, meros mortais, somos enganados por ideologias que não dão conta de nos mostrar a plenitude da realidade, não é mesmo? Enfim, a humildade é zero, e tudo que for dito de contraditório vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não tem jeito. A verdade, o certo, será sempre ditado por aquele que é escolhido como o líder das massas, que aqui no Brasil é nomeado como mito. Como mito picareta, ele se apresenta sempre como um dominador, utilizando-se constantemente de bravatas e retóricas agressivas contra aqueles considerados inimigos, influenciando seus seguidores a agir da mesma forma. Como quem não concorda com o fascismo é visto como um ser inferior, mais uma vez insisto, é muito difícil o diálogo. Quem se recorda daquele cercadinho que Bolsonaro armou quando era presidente, sabe muito bem como eram tratados os jornalistas que questionavam o mito. Lá, tanto ele quanto seus adoradores tinham esse comportamento asqueroso de luta, de guerra constante, como se o que o doidão do seu Jair falava fosse a verdade plena e esclarecedora e qualquer coisa contrária à sua fala uma aberração absurda. Essa mesma atitude a gente pode observar também nos inúmeros canais virtuais hoje disponíveis que representam este maldito fascismo verde-amarelo. Sempre tem alguém que sabe de uma coisa que ninguém sabe, que tem um documento que vai esclarecer tudo, um áudio revelador de alguma coisa extraordinária, que ouviu de alguém do alto escalão sei lá o que. Olha, exemplo é que não falta. Como quando comemoraram um suposto decreto de estado de sítio. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio.
quando acharam que o Alexandre de Moraes havia sido preso. Quando festejaram a descoberta de uma suposta fraude nas urnas, Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Peraí! ou quando ficaram aguardando 72 horas para o exército intervir militarmente. O que poderá acontecer após as 72 horas? Segundo especulações de alguns, Bolsonaro estaria esperando as 72 horas para poder levantar provas que, segundo os manifestantes, as Forças Armadas teriam para provar as fraudes nas urnas. A segunda especulação que está rolando é que ele estaria aguardando as 72 para assim então fazer o uso do artigo 142 e o exército intervir e tomar o poder. É se achar demais, tenha santa paciência. Os seguidores deste maldito fascismo verde-amarelo são doutrinados constantemente para doar a vida ao propósito fascista. Nas sociedades em que governantes de extrema-direita tiveram a oportunidade de reger seu povo por anos, desde muito cedo é incutido no imaginário popular a ideia da luta heróica pela pátria, pela nação. Por aqui, não é difícil encontrar exemplos de falas do Jair que estão alinhadas a este comportamento. Além do "eu juro dar a minha vida pela liberdade", outro bordão ficou bem famoso. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Essa frase foi dita por Bolsonaro a apoiadores no dia 9 de dezembro de 2022, depois dele ficar 40 dias em silêncio, todo birrento por não ter conseguido se reeleger. Nessa época, os acampamentos em frente a tiros de guerra estavam a 1000 por hora por todo o Brasil, todos aguardando a tão esperada intervenção das Forças Armadas. E várias estradas estavam bloqueadas desde o fim das eleições para presidente, porque esse povo não aceitou o resultado democrático das urnas. Depois da fala de Jair sobre "não é eu autorizo", a coisa desandou de vez. No dia 12 de dezembro de 2022, logo após Lula ter sido diplomado pelo TSE como novo presidente, atos terroristas são cometidos por fascistinhas em Brasília, queimando veículos e depredando uma delegacia. Já no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, bolsonaristas armaram um plano para colocar uma bomba no aeroporto de Brasília. E isso mesmo que você ouviu, uma bomba na véspera de Natal. Mas felizmente, como foi devidamente comprovado, eles não tiveram capacidade para manejar o artefato explosivo e a parada não foi acionada. E depois que montaram acampamentos golpistas na frente de quartéis, bloquearam estradas, tocaram terror em Brasília e tentaram explodir uma bomba na capital federal, o ato derradeiro de heroísmo fascista, promovido pelos bolsolavistas, foi aquilo que tivemos a triste oportunidade de acompanhar ao vivo no dia 8 de janeiro de 2023. A destruição de prédios simbólicos de nossa república. Ah, também não podemos esquecer as torres de transmissão de energia que essa galera destruiu no intuito de gerar uma insegurança energética em regiões específicas e estratégicas do Brasil. Olha, na boa, se tudo isso junto não caracteriza uma clara tentativa de destruir ao vivo e a cores a nossa democracia, com a implementação de um golpe de Estado que foi estimulado por lideranças bolsolavistas durante anos e tentada por militares muito bem treinados, como é o caso dos kids pretos e reacionários alucinados vestindo verde e amarelo, eu não sei mais o que pode caracterizar um golpe de Estado. As centenas de pessoas que encontram-se hoje já encarceradas, as que ainda serão julgadas por estes atos de terrorismo, ou aquelas que de alguma forma apoiaram o golpismo e que logo estarão no xadrez e que, claro, são chamadas de heróis por representantes do bolsolavismo, só fizeram isso porque estavam atendendo ao clamor de seu líder. Não é "eu autorizo", é o que eu posso fazer pela minha pátria, lembra? E como o roteirista desse Brasil do século XXI é um alucinado, doidão, que adora fazer umas reviravoltas malucas na nossa história recente, dias atrás fomos agraciados com um inquérito de quase 1000 páginas produzido pela Polícia Federal, indiciando o mito político dos fascistinhas e mais 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Somados os crimes, são uns bons anos de cadeia. É claro que, por enquanto, é um indiciamento, mas já tem uns pela-sacos baba-ovo do seu Jair entupindo a internet com videozinhos tentando tirar o cara da cena do crime. Dá só uma olhada. Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Sim. Qual a prova? Bolsonaro, na sua opinião, ele tentou dar um golpe de Estado? Você construiu uma narrativa hipotética. Sim. Qual a prova que confirma essa sua narrativa hipotética? É uma narrativa, não tem prova. O meu ponto aqui, ó, que a gente tá discutindo é: o Bolsonaro não tentou dar um golpe.
Beleza, meninão. Está claro pra mim que pra você, o seu político de estimação não tentou dar um golpe de Estado, certo? Pelo que você está falando, ele sequer sabia dessa tentativa, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar a minha cognição e o meu bom senso de lado e embarcar contigo nessa teoria tresloucada de que o seu Jair não tentou e sequer sabia da tentativa de dar um golpe de Estado, ok? Mas assim, o que dizer dos seus cupinchas mais próximos? Daqueles que não desgrudaram do saco do cara nem por um instante. Como o tenente-coronel Mauro Cid, carrapato de Jair durante todo o mandato do cara. O advogado dele já deu com a língua nos dentes e entregou, de uma forma meio atabalhoada, certo? Mas ao vivo que o seu Jair sabia de tudo. Então, o Cid confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado. E o que o Mauro Cid diz sobre o plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes? Ele confirma que Bolsonaro sabia também? Confirmo que sabia, sim. Na verdade, o presidente, então, sabia tudo. Aliás, eu tenho a pessoa que comandava essa organização. E o general Braga Neto, vice da chapa presidencial, junto com seu fascistão querido, que foi até as redes virtuais orientar militares a espalhar mentira contra os comandantes da aeronáutica e exército, contrários ao suposto golpe de Estado. O que dizer do general Paulo Sérgio Nogueira, que pressionou comandantes das Forças Armadas a aderirem ao golpe no dia 14 de dezembro, 2 dias após a diplomação de Lula como presidente? Como não mencionar o general Mário Fernandes, ex-secretário executivo da presidência, responsável por elaborar o plano Punhal Verde Amarelo, que tinha como preceito básico matar Lula, Alckmin e o Xandão. Olha, se o Jair não tentou dar um golpe e não sabia de nada disso que estava acontecendo na fuça dele, como você quer dar a entender, isso só demonstra a incompetência desse sujeito que você segue cegamente. Ah, e tem outra. Se ele soube de tudo e não fez nada, é no mínimo crime de prevaricação. Mas, seguindo a sua lógica de que ele não tentou e nem sabia, eu prefiro mesmo a primeira alternativa, a de incompetente. Sabe o que tá parecendo essa sua fala, Luquinha? Além de uma bela passada de pano pra fascista fazer fascistice, você está agindo igualzinho ao seu Jair. Na hora que a parada aperta, joga pras feras os aliados. É isso que este maldito fascismo verde e amarelo faz. Traz à tona covardes que, na hora do aperto, ao invés de assumir que tentaram sim tomar o poder via força, dizem que não sabiam de nada, que tudo era dentro das 4 linhas da Constituição, que é uma perseguição do consórcio comunista brasileiro para derrubar o mito e por aí vai. Na verdade mesmo, vocês estão enfiando no rabo das Forças Armadas essa presepada toda e construindo narrativas para defender um sujeito tipicamente fascista como é o Jair. A nossa sorte é que os fascistas brasileiros deste início de século se mostraram sempre como grandes incompetentes e covardes. Agora imagine se eles fossem um pouquinho só mais organizados. E o que aconteceu em Brasília tivesse tomado uma proporção nacional. Se nas médias e grandes cidades do Brasil, essa gente metida herói que ficou acampada nas frentes de quartéis tivessem coragem mesmo de invadir câmeras municipais, soltar bombas em assembleias legislativas, depredar prefeituras, ou seja, e se tivessem se mobilizado um pouquinho melhor e cometido os mesmos atos que ocorreram em Brasília, pelo menos nas capitais e algumas cidades de médio porte. Já imaginou? Por pouco, e por muito pouco mesmo, o Brasil não virou uma ditadura bolsolavo-fascista.